O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio aumentou neste ano. Segundo o Ministério da Educação, o crescimento foi de mais de 20% em relação ao ano passado. O número de inscritos no Enem foi de pouco mais de 8.700.000 em todo o país. Para o Ministério da Educação, o crescimento está relacionado a fatores como o maior número de vagas nas universidades federais e a ampliação da lei de cotas. A região Sudeste foi a que mais teve candidatos inscritos, seguida do Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Do total de inscritos, quase 58% se declararam negros, mais de 37% brancos e menos de 1% índios. A partir de um acidente de trânsito onde uma garota de 12 anos morreu atropelada, um grupo de jovens se mobilizou para elaborar projeto de lei que cria um Dia Nacional pelo uso consciente do fone de ouvido e de aparelhos eletrônicos. É uma realidade mundial. Os celulares e similares fazem parte da vida das pessoas. Isso se constata sem dificuldade alguma ao acompanhar o movimento das ruas. E quando se observa o comportamento dos adolescentes na saída da escola, por exemplo, a dependência desses equipamentos se torna ainda mais evidente. Eles se justificam dizendo que durante a aula são obrigados a desligar o telefone. E na saída da aula, enquanto caminham, eles teclam mensagens e se atualizam nas redes sociais, ouvem música ou se comunicam usando fones de ouvidos. Eles não percebem, mas enquanto fazem isso, correm perigo. Segundo estudo realizado nos Estados Unidos, em 6 anos, o número de atropelamentos de pessoas usando fone de ouvido triplicou. Na Austrália, onde já existe uma campanha de conscientização direcionada, dados afirmam que pedestres usando fone de ouvido têm 8 vezes mais chances de se envolver em acidentes. O Brasil não tem um dado estatístico, existe estimativa apenas do número de vítimas e isso assusta. A partir do momento que tu tens alguém muito próximo de ti envolvido, isso fez com que nós fôssemos buscar esse aspecto principalmente educativo. A nossa campanha ela não é repressiva, ela é educativa, no sentido de educar principalmente o jovem, também a família, os condutores, para que não haja mais acidentes ou no mínimo nós consigamos de alguma forma reduzir isso. Carlinhos lidera um grupo de jovens, de onde surgiu a ideia de criar um projeto de lei nacional pela criação de um dia de mobilização pró-uso dos fones de ouvido. Os pais falam mesmo com a gente perde toda a concentração, nem sabe do que eles estão falando. Eu acho que vai ser um projeto bom para pelo menos orientar e a gente se ligar mais. Esse fone usado de forma errada, ele pode, no caso, trazer consequências negativas, né, para a juventude. Esse projeto vem de encontro, dizer que o jovem pode usar o fone, como pode escutar música de maneira correta, sem se prejudicar. A ideia nasceu a partir do acidente de trânsito ocorrido com a amiga Vitória, de 12 anos, no último dia 30 de maio. Este foi o local do acidente com a Vitória. Segundo testemunhas, a menina usava fone de ouvidos e também teclava o celular. Enquanto fazia isso, ela tentou atravessar a rodovia. Antes que concluísse a travessia, ela foi atropelada. Elisete fala com amor e saudade da filha. Diz que ela queria ser veterinária, era muito alegre, gostava de música e de ajudar os outros. E só por isso conseguiu ser resiliente e tirar do sofrimento algo positivo e doou os órgãos da menina. Pensei assim que outra mãe ia estar feliz. Já que não ia servir para minha filha, por que eu não posso passar para outra criança que agora deve estar bem em casa, feliz? O que eu pensei na hora foi isso. Em ajudar o próximo e tirar uma dor, porque é uma dor terrível, de outra mãe, que ela não passasse por isso. Eu queria que a minha filha saísse de lá bem, andando, mas não foi assim que Deus quis para ela, então, pelo menos ela ajudou o próximo. E é com esse mesmo sentimento de superação que Elisete está engajada na campanha pelo uso consciente do fone de ouvido. Que outras mães não venham passar pelo que eu estou passando nesse momento, por conta do fone de ouvido, né, que no dia minha filha estava usando. E por isso que eu apoio essa campanha, para que conscientize as crianças, os adolescentes, que pelo menos no trânsito, nas ruas, não usar fone de ouvido.
Para viabilizar a ideia do projeto de lei, um deputado federal já está sendo contatado pelo grupo. Pai nenhum quer chorar o que a família da Vitória chorou. Então, é nesse sentido, a gente quer educar a família, educar o jovem, preparar e capacitar o policial, preparar e capacitar o instrutor do CHC, preparar e capacitar as pessoas do CIPAT, para que possam trabalhar com as pessoas, e principalmente com a nossa juventude. Pesquisadores israelenses encontraram uma maneira inovadora e não invasiva de diagnosticar o mal de Parkinson na fase inicial. Não existe um jeito clínico para diagnosticar a doença, mas os cientistas dizem que isso pode ser feito de uma maneira tão simples como escrever o próprio nome. Parece muito fácil para ser verdade, mas pesquisadores da Universidade de Haifa, em Israel, dizem que um simples teste de escrita como este pode revelar sinais da fase inicial do mal de Parkinson com até 97,5% de certeza. A professora Sarah Rosenblum diz que os pacientes só precisam escrever o nome e o endereço em uma folha de papel. Enquanto a pessoa escreve, nós conseguimos muitas informações. Se compararmos a escrita de alguém doente com a de um indivíduo saudável, dá para perceber sinais do mal de Parkinson ou de outra doença. Ainda não existem testes clínicos que podem diagnosticar o problema com certeza. Tremores são sintomas óbvios, mas, na maioria dos casos, quando eles se desenvolvem, a doença já afetou o sistema cognitivo e motor. É por isso que a doutora Ilana Schlesinger, neurologista do Centro Médico de Haifa, diz que diagnóstico precoce é peça-chave para um tratamento eficaz. Agora nós temos uma ferramenta para diagnosticar a doença antes que apareçam sintomas maiores, diz ela. No estudo, metade dos participantes que estavam na fase inicial do Parkinson, mas sem sintomas óbvios, realizaram testes. Baseado no tempo que eles levaram para escrever e por meio de uma análise da escrita, um diagnóstico correto foi dado em todos os casos, menos um. Não existe cura para o mal de Parkinson, mas a doutora Sarah acredita que se a doença for descoberta na fase inicial, os sintomas podem ser tratados e controlados antes que eles afetem a qualidade de vida do paciente. E o NT Vale de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar nas redes sociais e no nosso site, novotempo.com/NTVale. Uma boa noite para você e até amanhã.